Olá, o meu nome é Aline, eu sou estudante do curso de segunda licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário OPET. Hoje eu vim aqui para falar um pouco como seria o meu plano de aula voltado para a educação infantil, tanto no estilo presencial, quanto a adaptação que eu fiz dele para a nova realidade, a atual realidade, que é uma educação à distância, feita de modo remoto, devido à pandemia. Então, como que eu começaria a minha aula do modo presencial? Primeiramente, eu faria uma roda de conversa com as crianças, mostraria a elas a capa de um livro chamado O Livro que Queria Ser Brinquedo, da escritora Sandra Aimone. Então, eu falaria sobre esse título, perguntaria para elas o que elas acham que essa história vai falar, se elas têm brinquedos, quais os brinquedos elas mais gostam, que brincadeiras elas gostam, dentre outros aspectos relacionados com o assunto de brinquedos. Após esse momento, então, eu iniciaria uma contação de histórias do livro. A história do livro é toda elaborada através de personagens, que são brinquedos. Tem também o livro, que é o personagem principal, que ele gostaria de ser um brinquedo. Ele acha que não é tão importante, que as crianças não dão tanto valor a ele, então ele deseja que a fada dos brinquedos transforme ele num brinquedo. Os brinquedos que estão em volta dele aconselham ele que não é necessário isso, que ele também é importante, mas mesmo assim ele corre atrás do objetivo de tornar-se um brinquedo. Então, na história, resumindo, né, ela tem várias aventuras e o básico dela, a moral principal dela, é valorizar as diferenças uns dos outros, demonstrar que cada um é de um jeito, tem o seu talento, a sua especificidade e que cada um é importante, porque na história tem um momento de aventura, né, tem um desafio, uns perigos e todos os personagens eles ajudam de alguma maneira para encontrar a solução do problema. Então, no final também o livro descobre que mesmo ele, que não se achava tão importante, também foi muito importante e desiste da ideia de tornar-se um brinquedo. Então, essa história ela é para valorizar mesmo as diferenças, ela demonstra a importância do trabalho em equipe. Então, a contação de histórias eu faria através de materiais recicláveis, para chamar a atenção das crianças, faria de uma forma bem dinâmica, bem chamativa, para eles, né, terem realmente essa vontade de ouvir a história e ficarem curiosos para ver o que vai acontecer nessa história. Após este momento da contação de histórias, eu pegaria uma caixa que estaria fechada, entregaria para cada criança e falaria para elas olharem dentro desta caixa e verificarem qual é a pessoa mais importante da escola. Dentro desta caixa, eu falaria que tem a pessoa mais importante da escola. Eu entregaria então para cada uma delas e dentro dessa caixa teria um espelho. Então as crianças, né, teriam essa surpresa de verificar o reflexo delas, né, e perceberem que cada um é importante, né? Cada um tem sua importância, tanto na escola, quanto na família, quanto na vida. Explicaria, né, faria um momento de reflexão, tanto dessa parte do espelho, das características de cada criança, quanto voltando um pouco, né, fazendo uma conexão com a questão da história, né, relembrando cada importância que cada personagem teve, importância do trabalho em equipe, e que cada um na história tinha sua característica, o seu talento também. E após este momento, as crianças fariam um autorretrato delas. Eu explicaria o que é um autorretrato, mostraria exemplos de autorretratos e elas então fariam o delas, né? Olhando então novamente no espelho, verificando as suas características, os detalhes do seu rosto, cada parte que tem. Elas fariam então no papel, né, na folha sulfite, com o lápis de escrever, o seu próprio autorretrato. Após esse momento, elas poderiam trocar com os colegas, verificar que cada um é de um jeitinho, tem sua característica própria, mas que todos são especiais, apesar das diferenças. Após esse momento, se fosse possível, eu iria levá-las no pátio, um lugar aberto, bem amplo, para fazermos uma brincadeira em equipe. Assim como na história, teve um momento em que foi muito importante o trabalho em equipe, é enfatizado bastante isso na história. Eu falaria para elas que a gente teria que fazer um trabalho em equipe também. A brincadeira chama-se Tempestade. Consiste no seguinte: pegar um pano
Pode ser um pano vermelho, azul, de qualquer cor, de TNT ou de tecido. Ele teria um buraco no meio, né? Um buraco não tão grande, e um barquinho. Seria jogado esse barquinho, né? Então o pano azul representaria o mar, e esse barquinho estaria em alto mar. Então as crianças segurariam nas pontas, né, desse tecido, e a professora em determinado momento iria falar: "Ah, agora está tendo uma tempestade no mar. Vocês têm que cuidar do barquinho". Então, eles têm que cuidar, a professora balançaria esse tecido. E qual que é o papel das crianças? Elas precisam cuidar para que o barquinho não caia no meio do buraco, né? Senão ele vai cair ali. Então, esse é o trabalho em equipe, elas cuidarem, né? Todas juntas cuidando para que esse barquinho não caia no meio do buraco do tecido. Então, novamente, depois dessa brincadeira, né? Deixaria eles brincando bastante, repetiria várias vezes, caso caísse o barquinho. Após esse momento, né, eles voltariam para a sala de aula ou ali mesmo no pátio onde eles estão. A gente faria uma roda de conversa explicando qual foi o objetivo da brincadeira, relembrando mais uma vez a história do livro e enfatizando novamente a importância que cada um teve para cuidar para que o barquinho não caísse no meio ali do tecido, né? Mas bem lúdico, de uma forma bem de brincadeira mesmo, para eles soltarem a imaginação, imaginar que está em alto mar, os perigos do alto mar, para ficar uma forma bem descontraída mesmo deles brincarem dessa brincadeira chamada tempestade. Assim seria feito no estilo presencial. A adaptação que eu fiz para este momento de aulas à distância é a seguinte adaptação. A parte da contação da história continuaria do mesmo formato. Eu gravaria um vídeo inicial mostrando a capa do livro, perguntando algumas coisas para as crianças, e após eu faria realmente a contação de histórias com os materiais, tanto os personagens, né, quanto o cenário, feitos a partir de materiais recicláveis. Após esse momento, então, da contação de histórias, eu faria uma breve reflexão sobre o livro, sobre a moral da história, qual o ensinamento que ela repassa, e mostraria para os alunos exemplos de autorretratos de artistas famosos. Então, eu explicaria o que é um autorretrato, através desses exemplos também abordaria a temática do autorretrato e então solicitaria para que elas olhassem no espelho, verificassem os detalhes do seu rosto, todas as partes que ele contém, as características que ela tem mesmo em seu rosto. Pode olhar o corpo também, se quiser. Caso a criança não possua espelho, ela pode também estar olhando uma foto, fazer uma selfie, para verificar mesmo os detalhes do seu rosto. Depois desse momento, eu solicitaria como proposta de atividade que elas fizessem o seu próprio, né, o seu autorretrato, então, na folha sulfite, com o lápis de cor. Pode primeiro fazer com o lápis de escrever, depois colorir, pode pôr expressão, se está feliz, como que está naquele momento, que está desenhando o autorretrato também. Então, essa seria a adaptação que eu faria da primeira parte, né, da minha aula. Já para a brincadeira da tempestade, eu retiraria, então, do meu plano de aula para a realidade à distância, por quê? Muitas vezes as famílias não têm tecido de TNT que possa recortar, ou mesmo tecido que não seja mais utilizado, que dê para fazer esse recorte no meio, né? Que a brincadeira exige esse tecido com o furo no meio, para daí colocar o barquinho de papel e fazer brincadeira. Então, a adaptação dessa parte eu faria da seguinte maneira. As crianças fariam um barquinho de papel, eu ensinaria elas a fazer, com dobradura, né? A partir de dobradura. E elas poderiam brincar com elas, entre os irmãos, se tiver irmãos ou familiares, e daí poderiam encher uma bacia de água e usar a imaginação para pensar que está em alto mar, os perigos do mar. Pode usar mesmo a criatividade para fazer, né, esse barquinho. Primeiro vão fazer o barquinho, depois colocar numa bacia de água e brincar. Pode fazer mais de um barquinho também, se tiver mais familiares ou irmãos para brincar junto com elas. Então é isso. Esse seria meu plano de aula para educação infantil e também a adaptação dele para essa realidade que estamos vivenciando de ensino à distância. Tchau, tchau.